Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a segunda parte da nossa aula, tá? Pra gente conseguir, para que vocês consigam acompanhar a resolução dos exercícios, a gente precisa que todo mundo esteja com a apostila em mãos, tá? Então, nós vamos corrigir, como eu havia dito para vocês, o exercício 5 e 6 das aulas anteriores, da semana passada. E aí, nós faremos juntos aí os exercícios em classe das aulas de hoje, tá bom? Então, estejam com essa apostila para a gente poder acompanhar, beleza? Vamos lá, então. Peraí. Aqui. Opa. Aqui. O exercício 5, né, da aula anterior, lá da apostila de vocês, que está na página aí, Deixa só eu ver aqui, galera. Página 33, então, tá? 32 e 33. A gente tem aí um panfleto, né, lá do Ministério da Saúde, e esse panfleto, ele começa aí com um vocativo, né, chamando esse vocativo. Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. E aí, quando a gente pensa em vocativo e nessa construção que nós fazemos a partir de chamar a atenção desse nosso leitor, nós estamos pensando aí em gêneros do tipo carta, bilhete, né? Então, nós temos aí algumas características desse gênero aí, que estão dentro de um texto publicitário, porque se nós temos aí um panfleto, né, um cartaz de uma campanha do Ministério da Saúde contra, né, uma campanha contra a dengue, então nós temos um texto publicitário. Nós chamamos isso, gente, de textos híbridos, né, ou de gêneros híbridos, tá? Que é quando tem essa mistura de um gênero dentro de outro. Isso vai acontecer muito nos textos publicitários e vai acontecer também nas cartas, por exemplo, né? Então, embora a UEM não chame de gênero híbrido quando isso acontece, a gente diz que há um hibridismo dentro dessa prova de redação. Então, quando a UEM pede para vocês escreverem uma carta pessoal, uma carta de solicitação, e aí um dos objetivos que você precisa atender nessa carta é relatar uma experiência, um episódio que você tenha vivenciado, para que esse relato funcione como argumento dentro do seu texto. Então, a gente tem uma carta com toda aquela estruturinha, carinha, né, forma composicional da carta, com essa linguagem que é própria da carta, de manter a interlocução com o vocativo, mas dentro dessa carta, em algum recorte dela, nós temos um relato inserido aí dentro. Então, a gente chama isso de texto híbrido, tá? Embora a UEM dê o nome de gênero textual, carta de solicitação, por exemplo, tá? E é o que acontece aqui nesse texto que vocês têm aí no material. E aí, o comando de produção aí de vocês, né, o enunciado, ele quer saber a respeito da função social, né, desse texto aí, tá? Então, qual é a função social que esse texto quer atingir, né? Qual é a finalidade desse texto? E aí ele dá algumas alternativas, né? Por exemplo, a utilização do termo download indica restrição de leitura de informação a respeito de formas de combate à dengue. E aí, as alternativas, como vocês já viram aqui, né? Já vou pular lá para a alternativa D, para não ter que ler todas elas. As demais não correspondem ao que a gente está falando aqui no enunciado, que é em relação à função social. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em estilo de linguagem, né? Aí eu poderia considerar aqui o uso da palavra download, né? E as outras alternativas, mas a alternativa correta é a necessidade de atingir públicos distintos. Se revela por meio da estratégia de disponibilização de informações empregada pelo emissor.
né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, num texto instrucional, e aí nós precisamos falar assim, olha, esse texto instrucional precisa atingir, precisa ser lido, precisa chegar à comunidade de uma forma geral. Então, vai ser um panfleto que vai ser o cartazes, né, que serão distribuídos em toda a cidade, né, para a gente fazer uma campanha contra o mosquito da dengue. E aí ele vai ser lido pelo médico, ele vai ser lido pelo professor de redação, ele vai ser lido pelo adolescente, ele vai ser lido pelas pessoas que moram lá nas comunidades bem distantes, bem periféricas e que talvez não tenham concluído nem o ensino fundamental. Ele vai ser lido por pessoas semi-analfabetas, já idosas da comunidade rural. E aí, como é que nós organizamos esse texto para que ele atinja esse público todinho, né? Aí nós vamos escrever um panfleto com uma linguagem mais simples, né? Em forma de tópicos, com alguns textos não verbais, então com imagens, para que esse texto atinja essa função, tá? Então, ele cumpra com essa função social que é contemplar a leitura de qualquer indivíduo que tenha acesso a ele. Então, quando nós estamos falando em leitura de gêneros textuais, nós temos que considerar tudo isso, tá? Então, percebam por que às vezes você pega um panfleto na rua, ou você pega aqueles jornaizinhos, né, que de pequena circulação, esses de bairro, por exemplo, ou um panfleto de supermercado, um encarte de supermercado, e aí você começa a pensar por que as informações estão organizadas desta forma? Por que a pessoa que produziu, né, esse panfleto, provavelmente uma empresa de publicidade, por que ela produziu com essa linguagem e não com outra, tá? Por que é desse tamanho e não é menor? Por que as letras são maiores e não são pequenas? Então, tudo isso em detrimento da função social que esse gênero pretende atingir, tá bom? Ok, número 6, então. A número 6, vocês vão ter que responder aí, né, de forma explicativa, então, tá? Depois vocês podem ler aqui, eu não vou ler toda a resposta e nem todos os 2 textos aí do comando, tá? Eu vou ler aqui só o enunciado. Então, o enunciado diz que, dependendo do gênero em que são escritos, os textos podem apresentar diferenças relevantes. Comparando o texto da Veja e o fragmento de Jorge de Lima, indique marcas linguísticas presentes em cada texto e o que os diferencia quanto ao gênero, tá? E aí, nós poderíamos falar de inúmeras diferenças em relação a esses 2 textos. Então, nós poderíamos considerar aqui os veículos de comunicação, né, de publicação, de circulação. Nós poderíamos considerar o suporte, um está num texto, né, folhado ali, num texto físico, o outro está circulando numa revista. Nós poderíamos considerar as condições de produção no sentido de quem escreveu, quando escreveu, de onde escreveu, para quem escreveu, tá? Mas o comando pede para a gente ler isso, ler essas diferenças a partir de características dos gêneros, tá? Então, quais características que compõem os gêneros? Tema, né? Conteúdo temático, estilo e forma composicional. Então, são essas 3 características que eu vou considerar nessa leitura. Isto por quê? Isto porque esse enunciado, diferente da questão 5, não está me falando em função social desse gênero, mas sim a partir das características do gênero, tá? Pro, quer dizer então que a função social não tem nada a ver com o gênero?
Tem a ver com o gênero, sim, mas não tem a ver com a característica deste gênero, tá? Destes gêneros. A gente viu lá que as características essenciais dos gêneros que compõem o gênero são essas três aí, tá? E aí nós temos aí dois textos que vão tematizar sobre o mesmo lugar, né? Sobre o mesmo assunto, que é um acidente aéreo. Mas como é que essas informações são organizadas em detrimento do gênero? Bem, se eu tenho um gênero literário, né? Então, percebam que esse mesmo tema, ele assume uma outra característica porque ele está em gêneros diferentes. Então, no gênero literário, ele fica bastante dramático, né? Então, esse acidente de avião, ele se torna um tema muito dramático, porque a gente, né, tem a narrativa ali de sangue voando, de pernas arremessadas, de corpos mutilados, né? Então, a gente percebe um drama, né? Uma coisa sanguinária nesse texto, porque o gênero mobiliza esse tema para este lugar, né? Então, pega esse mesmo tema e trata ele de um ponto de vista, né, de uma perspectiva diferente, porque esse gênero literário permite que a gente faça isso. Quando eu pego esse mesmo tema e vou para uma reportagem, para uma notícia, para um texto jornalístico, né? Esse mesmo tema é tratado de uma outra forma, né? Com um outro ponto de vista, se faz um recorte diferente para tratar dessa temática. Imaginem esse texto do Jorge Lima, se não me engano o nome do autor, do Jorge de Lima. Imaginem esse texto sendo publicado na revista Veja. Imaginem esse texto sendo publicado no Jornal Nacional, tá? Então, percebam como não é possível, né? Não cabe nessa situação comunicativa, nessa esfera de comunicação, esses gêneros, né? A forma como esses gêneros distintos tratam essa temática, tá bom? Então, primeiro aspecto, em relação ao tema, eles tratam sobre o mesmo tema, mas de formas completamente diferentes, ok? Estilo de linguagem. Então, como é que o Jorge Lima mobiliza a linguística, né? Então, a gente percebe que há um uso muito grande dos advérbios, dos adjetivos principalmente, né? O uso de metáforas para poder dar a esse texto esse olhar conotativo, metafórico, esse olhar artístico, né, da literatura. E na revista Veja há uma linguagem mais séria, uma linguagem mais formal e informacional. Então, faz referência aos fatos de forma bastante objetiva, porque a ideia é informar apenas e não ficar criando imagens, né, na cabeça desse leitor, ok? E a forma composicional, que é a terceira característica, nós também vemos uma diferença, porque no texto do Jorge de Lima, olha, é claro que é um recorte, né? Mas a gente tem um texto aí em parágrafo, né? Um parágrafo único, em que nós não temos a marcação muito clara de conectivos, né? A organização textual, ela é mais fluida, ela é mais livre. Já no texto da revista Veja, nós temos uma outra forma de organização. Nós já temos um texto em 2 parágrafos que faz uso, olha, de mais elementos de coesão e que faz uso de uma organização textual em que há uma sequência dos fatos, né? Então, lá no texto literário, esses fatos vão acontecendo meio que misturados. A gente não sabe exatamente o que aconteceu quando. Se primeiro o avião explodiu,
se o piloto se agarrou à hélice ou se as bailarinas tiveram seus corpos mutilados antes. É uma mistura ali de fatos dentro de um tempo que não se sabe ao certo. Já no texto informativo, no texto jornalístico, esses fatos eles vão acontecendo de uma forma organizada. Tá? Então, há uma referenciação temporal, uma referenciação de organização desse texto, beleza? Então, a forma composicional também se difere aí por conta disso daí. Ok, beleza, vamos lá então para os exercícios. Depois, qualquer coisa, vocês me peçam aí que eu envio para vocês, tá? Uma foto dessa resposta aí que tá por extenso, tá? E para vocês entenderem melhor. E agora na página 35 aí, os exercícios referentes à aula 26 e 27, então, tá? Ou 27 e 28, não lembro. 27 e 28. E aí, também, o que eu vou pedir para vocês, né? Ai, Pro, vai ser assim, facinho? Você responde pra gente, pronto. Não vai ser assim tão simples, tá? Eu vou discutir as questões com vocês, também não vou ficar lendo na íntegra, mas no finalzinho, vocês terão uma outra atividade a partir dessas atividades aí, tá bom? Pra gente lembrar, né? Lembrar, então, aquelas maneiras que nós vimos ali, né? Como é que são tratados. Eu até coloquei aqui no quadro para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu queria gravar com o quadro, tá? Mas dá pra gente acompanhar ali, talvez. Como é que são tratados os distratores, quais tipos de distratores nós temos. Então, esses exercícios são a respeito dos distratores. E aí, o que acontece? Nós mobilizamos na leitura, interpretação textual, alguns distratores, não apenas um, agora eu vou mobilizar a leitura, né? Não vou fazer uso da leitura fragmentada. Esse distrator aqui vai me pegar pelo erro se eu fizer uma leitura fragmentada, por exemplo, tá? Nem sempre vai ser assim, às vezes pode acontecer, né? Principalmente quando a gente tem lá o distrator sobre a falácia do erro por cálculo numérico. Mas, às vezes a gente mobiliza mais de um conhecimento sobre distratores para fazer a leitura e a interpretação dessas alternativas e desses textos, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Depois que nós terminarmos aqui, a tarefa de vocês, fica claro aí, ó, acende a luz, presta atenção, qual que vai ser a tarefa, né? Nós vamos responder as questões juntos e aí vocês vão mandar para mim por e-mail dizendo, olha, professora, na questão número 1, nós tivemos que mobilizar uma leitura não fragmentada. Nós temos que tomar cuidado para não desprezar o texto em papel. Eu preciso tomar especificamente nessa questão aqui, a falácia do erro por cálculo numérico era o que pegaria, tá? Então, entenderam? Tá? O que eu quero de vocês? Se não, depois me mandem mensagem e eu explico melhor, beleza? Para aqueles que não entenderam. Então, o exercício número 1 aí, ele tem um textinho, um recorte aí de um texto, né, do Greenpeace, a respeito da extração, né, a respeito da exploração de uma madeira que nós conhecemos aqui no Brasil, que é o mogno. E aí, ele faz aí algumas referências, né? Então, na leitura, vocês vão perceber que eu fui marcando algumas palavras que são palavras importantes para mim, né? São palavras que vão aparecer nas alternativas, tá? Então, com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que letra A, a baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico é causa de extinção dessa madeira. Então, vocês vão lembrar lá quando a gente tem essa relação entre dados do texto, né? Então, não sei se é o tópico número 6 da aula anterior, ou número 7, eu não lembro, mas quando a gente tem aqui, ó, essa relação de
causa. Então, será que a baixa adaptação é a causa da extinção de madeira, dessa madeira? Não, a gente sabe que a causa é a exploração descontrolada e predatória, tá? Então, é isso que causa a baixa adaptação dessa madeira a essa região, tá? Extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua diversidade genética. Então, quais são os resultados, quais são as consequências da exploração, da extração, né, predatória? Então, a exploração predatória, ela vai fazer com que esse número de indivíduos, olha aqui, número de indivíduos existentes, tá, seja menor e vai prejudicar a diversidade genética. Por quê? Porque essa diversidade genética tá ligada aí às interferências naturais, beleza? As causas naturais decorrentes da mudança climática globais contribuem mais para a extinção do mogno que a interferência humana? Não, né? O textinho aqui no finalzinho deixa claro, né? Sem ela, sem o quê? Sem a diversidade, perde-se a capacidade de adaptação do ambiente, que muda tanto por interferência humana como por causas naturais. Então, quer dizer que interferência humana e causa natural não tem maior ou menor responsabilidade em relação a isso, tá? Então, são importantes da mesma forma. Letra D. A redução do número de árvores de mogno ocorre na mesma medida que aumenta a diversidade biológica dessa madeira na região amazônica? Não, nada a ver. Então, quando eu falo em aumenta a diversidade, né? Ele fala aqui sobre essa questão da diversidade. Essa madeira já desapareceu de extensas áreas de tais lugares e há indícios de que a diversidade e o número de indivíduos existentes poderão não ser suficientes para garantir a sobrevivência da espécie. A diversidade é um elemento fundamental para a sobrevivência, tá? Então, significa dizer que a redução, né? A redução do número de árvores não tem relação nenhuma com o aumento de diversidade biológica, tá? Não tem nada a ver com isso daí. E aqui a letra D fala sobre mercado de madeira e o texto nem sequer menciona o mercado de madeira internacional, belezinha? Então, a alternativa certa aí tá marcadinha para vocês, a letra B, ok? Continuando. Letra número 2. De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidas no comércio para consumo humano. Então, quais tipos de água engarrafada podem ser vendidas? E aí ele vai dizer aí que é a água mineral, a água potável de mesa e a água purificada de sais. E vai explicar cada uma, né, o que é cada uma dessas águas aí. E aí, com base nessa informação, conclui-se que os três tipos de água descritos na legislação são potáveis. E aí, são potáveis. O que é que me faz pensar que esses três tipos de água são potáveis? Vamos lá, então. Água mineral, a água que proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente. Beleza. Então, isso é água mineral, né? Ela é proveniente de fontes naturais e captada artificialmente. E é óbvio que aí vai ter aqui outras descrições importantes, tá? Mas a gente tá falando aqui de água potável. Logo, eu tenho que saber o que é água potável. A água potável é água que proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente. Significa dizer que se a água potável é proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente e a água mineral também então a água mineral é um tipo de água potável, tá bom? E a água purificada com gás, com sais,
ela é produzida artificialmente por meio da adição à água potável, né, de sais. Então, significa dizer que essa água aqui, né, água purificada de sais, ela também é um tipo de água potável, só que com adição de sais, tá? Então, logo, sim, essa é a alternativa correta. E aí, entender por que que as outras 4 não são. Olha aqui, toda água engarrafada vendida no comércio é mineral. Não, né? Olha aqui o generalizador, tá? Então, tomar cuidado com essas expressões generalizadoras. C. Água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes específicas? Não, tá? Então, ele diz aqui, ó, a água produzida artificialmente por meio da adição de água potável de sais. E onde é que encontramos a água potável? A água potável é proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, tá? Então, não posso dizer que é encontrada em algumas fontes específicas. Estão entendendo que quando eu falo que água purificada de sais, a tendência de vocês é vir aqui, saber o que é essa água purificada de sais. Aí eu encontro a palavrinha potável aqui, de adição à água potável. Logo, eu tenho que voltar para a água potável para saber de onde é que surge essa água potável, tá bom? Letra D. A água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Nada no texto fala sobre isso daí, sobre flora bacteriana. Então, não teriam, né, não tem a mínima chance de ser uma alternativa certa. E a legislação brasileira reconhece todos os tipos de água, tem ação medicamentosa. Não, ele vai ver lá, a gente vai ver lá que a água mineral tem ação medicamentosa, mas é só ela, as outras não, tá? Então, outro generalizador que tem que tomar cuidado, tá? O número 3, esse exercício número 3, ele tem aí um textinho, que é um recorte de um texto da Clarice Lispector, tá? Então, vocês vão perceber que é muito tendencioso da Clarice Lispector, e aí eu preciso mobilizar esse conhecimento de mundo para fazer essa leitura, né? Quem lê Clarice Lispector, quem conhece os textos dela, percebe que os textos dela são fragmentados, né? Então, a gente não consegue ver um texto todo redondinho em Clarice Lispector, no sentido de um texto que vai caminhando, né, para um começo, meio e fim, né, para um desfecho esperado, né, ou para aquela organização textual com elementos de coesão, né. Então, há fragmentos que parecem que estão soltos nos textos da Clarice Lispector, e quando nós vamos ver isso, caiu numa prova de língua portuguesa ou numa prova de literatura, né, em algum lugar, eu preciso saber que isso é uma característica dessa autora, para eu entender por que esses pedaços, né, de textos estão jogados ali, parecem que estão jogados ali, parece que é tudo tão fragmentado a leitura, tá? Então, esse textinho, esse recorte desse texto dela, vocês vão perceber essa fragmentação, que é um dificultador da leitura, né? Então, quando a gente tem esses fragmentos, né, a gente fica perguntando, nossa, mas né, por que isso aqui tá aqui? Né? Porque parece que se você pegar aquele pedacinho que tem ali, né, aquele período, aquela oração arrancada ali do texto, você percebe que assim, fica muito mais fácil de ler sem isso daqui. Isso aqui não precisaria estar aqui para o texto fazer sentido. Mas não, né? Se ela coloca isso dali ali, de forma jogada, aparentemente, ela está querendo produzir em nós algum sentido específico com isso daí. Nós precisamos saber ler que sentido é esse, tá bom? E aí eu não vou ler o texto, tá? Depois vocês leiam com atenção e muita atenção para entender.
O comando aí, o enunciado já diz, no fragmento em análise, a repetição da expressão ela era a mãe, conota, tá? Então, lembra lá das nossas aulas, né, de semântica, para entender o que é essa conotação, o que é essa linguagem conotativa, tá? Então, o que é que conota? E aí, eu vou já direto aqui, né, só para os trechinhos pontuais, para não ter que, porque vocês só vão entender se vocês lerem bem o texto, relerem o texto e fazer relações disto, né, dessas palavras que eu coloquei aqui para vocês com o texto, tá? Então, ela fala sobre o orgulho que a mãe tem? Não, o texto não nos mostra em momento nenhum que essa mãe tem orgulho, pelo contrário, olha aqui, ela fala até aqui no finalzinho, ó, o desprezo, né, que ela tem em relação à filha, que é a aniversariante, tá? Então, não tem nada de orgulho. Preocupação denota, né? Conota preocupação, né? É uma forma conotativa, uma forma faz o uso dessa figura de linguagem da conotação para mostrar o quanto a mãe tem preocupação com os filhos? Também não, tá? Como ela tem, como o destino, né? Ela tem como que a mãe é importante no destino dos filhos, né? E que esses filhos não mereciam atenção nenhuma dessa mãe, né? Também não quer produzir em nós essa ideia de que, olha, a mãe tem um papel fundamental no destino desses filhos, mesmo que esses filhos não estão nem aí com a mãe, não se importam com a mãe. Não também, tá? A partir da leitura do texto vocês vão ver. Mostra como é que a mãe tem um sentimento de frustração, né, em relação a essa família dela. Sim, né? Então, tipo assim, a mãe percebe que a mãe deu a vida para esses filhos, que esses filhos, esses netos, esses bisnetos são parte dela, são parte corporal dela, mas que ela não conseguiu, como mãe deles, atingir aquilo que ela queria, né, como papel de mãe. Então, ela tem uma frustração em relação a essa família que ela mesma criou, tá? E como a mãe se sente rejeitada, também não tem aspecto de rejeição aí, beleza? Exercício número 4. Nós temos aí também um recorte, né, de um texto literário, tá? E aí, a partir desse texto, a gente tem um enunciado. Ao analisar os processos da memória, a autora manifesta a convicção de que, letra A, os fatos que não são lembrados com constância cairão para sempre no abismo do esquecimento. E aí eu fiz uma legendinha, tipo uma legendinha para vocês aqui, tá? Ó, azul com azul. Há outros miúdos fatos incolor e quase sem som, que mal se deram. Então, fatos que não são lembrados com constância, quer dizer, aqueles fatos que eu não estou sempre lembrando vão cair no esquecimento, não é isso que o texto diz. O texto diz que cairão no esquecimento os fatos que são muito miúdos, coisas pequenas que aconteceram, que quase não tiveram importância nenhuma na vida do sujeito, na vida do personagem, esses fatos sem cor, quer dizer, olha, uma coisa que aconteceu, essas coisas que acontecem no dia a dia, na correria do dia a dia, que são coisas, tipo assim, ó, que não te marcam, ó. Sei lá, passei aí por exemplo, tô caminhando lá na Avenida Brasil indo pro trabalho, né? E passei, de repente, por algumas pessoas ali, pessoas que eu não conheço, pessoas que não fazem, né? Não fazem parte da minha vida, que são apenas passageiros daquele mesmo lugar. E por um acaso, uma criança caiu ali no meio da calçada, mas também olhei, mas não vi. E esses fatos não me vêm à memória, eles vão cair no esquecimento. Pode ser que eu lembre disso à tarde, né? A hora que eu cheguei em casa para contar para meu marido, por exemplo. Mas não são fatos importantes, são fatos pequenos, coisas pequenas. Então é isso que o texto fala, tá? Então a letra A não está certa. Letra B.
É mais dolorosa a lembrança de fatos que pareciam para sempre esquecidos do que dos fatos que não saem da memória? Não fala nada sobre essa memória que a gente lembra das coisas com dor, né? Uma memória dolorosa. Não tem nada no texto que fale sobre isso, tá? Então, não poderia ser essa. Letra C. Os fatos que pareciam inteiramente esquecidos podem, de repente, surgir na memória com o aspecto de uma associação imprópria. Então, volta lá no verdinho, o que ele fala sobre associação imprópria. Só aparentemente, sem razão, porque não há associação de ideias que seja ilógica, tá? Então, o que é associação de ideias ilógicas? E depois ele usa também a palavra incongruência, tá? Então, quer dizer inadequado, impróprio, tá? Ilógico. Então, são palavras que caminham no mesmo campo semântico. Então, sim, essa está certa. Gente, vocês estão vendo aqui que na correção eu estou fazendo aquilo que nós não devemos fazer, que é uma leitura fragmentada, tá? Eu estou fazendo essa leitura fragmentada para não ficar tão chato aqui, ficar lendo todos os textos com vocês e relendo, né? Mas tenham consciência de que vocês, para entender o que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês têm que fazer uma leitura, tá? Atenciosa do texto inteiro. Eu já fiz isso antes de preparar a aula. Já li todos esses textos, já grifei. Vocês estão vendo que tá grifado, tá? Porque eu já li antes. Então, aqui eu tô fazendo uma leitura fragmentada por isso, tá? Fiquem atentos. A letra D. É mais prazerosa a memória assídua, né? Também não fala em prazer de lembrar-se das coisas, não fala sobre esse prazer que nós temos da memória assídua, quer dizer, da memória que vem à nossa mente, das lembranças que vem à nossa mente a todo momento. Não fala sobre isso no texto, tá? Os fatos que, quando vividos, pareciam extravagantes, costumam ser lembrados como inteiramente lógicos. Aqui o texto não fala nada sobre fatos extravagantes, né? Experiências extravagantes, então também não, tá? Então tenho que fazer essas relações, né? Percebam que eu vou marcando palavras-chave para vocês, para que vocês. A gente tem que fazer essa marcação no dia da prova, né? Do PAS, do PAC, do PSS, o que for, do Enem, né, circular essas palavras que vão nos chamando a atenção, que são palavras-chave para a gente conseguir fazer relação delas com o texto, tá bom? E voltar com elas no texto para saber como é que elas aparecem, se elas aparecem em forma de um sinônimo, se elas não são sinônimo denotativo, né, sinônimo literal, mas elas estão no mesmo campo semântico. Então, pensar em tudo isso na leitura, tá bom? Exercício número 5. Então, veja a influência do hábito. Sentimos que estamos sempre tomando decisões, mas na verdade repetimos a mesma decisão várias vezes. Então, sentimos que, mas, olha aí a conjunção adversativa, né? O mas que nega a ideia anterior, tá? Olha, a gente pensa que tá tomando decisão, mas na verdade a gente não tá, a gente tá só repetindo a ação, tá? Então, ficar atento a essas palavrinhas aí. Você nem sempre pesa os prós e contras na hora de escolher. Só conclui que, se agiu assim antes, sua decisão anterior deve ter sido razoável. Se comprou um carro grande, é provável que continue comprando, tá? E aí, ele faz algumas assertivas aí, né, pra gente analisar a correta. Hábitos constantes reforçam comportamentos negativos, por isso devem ser evitados? Não. Hábitos constantes reforçam comportamentos positivos, negativos, não sabemos, tá? Reforçam qualquer comportamento. Então, se eu tenho, por exemplo, Lilian, tenho um hábito que é todos os dias levantar e a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer coisa é passar Listerine na boca. Ah, mas você vai escovar o dente daqui 5 minutos, não importa. Eu tenho o hábito, já é
isso já é timing, né? Parece que é muito mecânico. É um hábito ruim? É um hábito bom? Positivo, negativo? Não sei de que aspecto nós estamos falando. Se eu falo isso pro meu dentista, ele fala que é um hábito ruim, né? Que é um comportamento negativo, porque eu não deveria passar Listerine todas as manhãs na boca. Mas, para mim, não é um hábito negativo. Pro meu marido que vai me beijar de manhã, não é um comportamento negativo, tá? Então, a gente não pode fazer essa associação. Letra B. O impulso consumista do homem moderno, como a busca por carros de última geração, é prejudicial? É prejudicial na vida real? É prejudicial. O impulso consumista é prejudicial, mas o texto não está falando sobre isso, tá? Então, ele fala ali sobre... ele usa essa ideia de que, olha, se você já comprou um carro grande antes, você vai comprar um carro grande de novo, tá? Mas ele usa isso como uma ilustração, um exemplo. Ele poderia usar qualquer outra coisa. Olha, se você já tem o hábito de tomar café todos os dias, você vai continuar tomando café todos os dias. Se você tem o hábito, se você já tomou café sem açúcar antes e gostou, você vai tomar café sem açúcar de novo, tá? Então não tem nada a ver com consumismo nesse texto. Letra C. Não devemos basear nossas atitudes exclusivamente em nossos comportamentos anteriores, tá? Olha a palavra exclusivamente, que é uma palavra que tá fazendo aí, é uma expressão de redução, né? Tá reduzindo a isso. Olha, eu só posso tomar decisões exclusivamente aqui, tá? Então, tomar cuidado com essas palavras que marcam, né? Ou a generalização ou a exclusão. Então, não. É necessário, de fato, tomar decisões em nossas vidas e não apenas pensar em quais decisões tomar, tá? E olha a palavra de fato. É necessário de fato, né? Quer dizer, olha, é necessário a ideia de que eu repito ações quer dizer que eu não estou tomando decisões, que eu estou repetindo decisões que eu já tomei antes, né? Então, o texto traz essa ideia para nós, né? Mas quando eu digo que é de fato tomar decisões, ele está dizendo, olha, isso que você está fazendo de forma repetida não é uma decisão, é uma coisa impensada. Será que é? Né? Será que quando eu repito uma ação, né? Então, olha, tô passando Listerine na boca toda manhã. Isso eu faço todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas será que não é uma decisão? Uma decisão de levantar de manhã e tomar? E passar Listerine? Né? Então, será que só porque é um hábito não é uma tomada de decisão também? É uma tomada de decisão. Pode não ser uma tomada de decisão consciente ou pensada, elaborada, mas é uma tomada de decisão, tá bom? Então, a palavrinha aí que chama a nossa atenção. E a letra E, agimos muitas vezes por força do hábito, sem refletir a respeito das consequências de nossas atitudes. Então, ele fala aqui, se já agiu assim antes, sua decisão anterior deve ter sido razoável, né? E aí ele vai falar antes disso que, ó, você nem sempre pesa os prós e contras na hora de escolher. E aí sim, né? Ele fala aqui, ó, muitas vezes. Ele não fala sempre, tá percebendo que não tem generalização? Se dissesse aqui, agimos sempre por força do hábito, essa assertiva também estaria errada, porque estaria generalizando. Mas não, ele tá dizendo, olha, não é sempre, algumas vezes isso acontece, tá? Então, essa é a alternativa correta. E pra gente acabar aí, a letra 6, tem o texto Linhas Tortas, que também é um texto da literatura, lá do Graciliano Ramos, tá? E aí ele quer saber sobre o ponto de vista defendido por Graciliano Ramos. Esse ponto de vista, esse texto vai falar sobre a literatura, sobre os literários, sobre como é que os literários escrevem literatura, como é que eles pregam a literatura, né? Como é que eles veem, como é que eles
vendem essa ideia de literatura para os outros, né? Também é um fragmento de texto. Quem conhece o texto na íntegra vai perceber aí uma crítica, né, do Graciliano Ramos em relação a essas ideias aí, tá bom? E aí, de novo, algumas coisas que chamam a atenção. Então, usam tudo em seus livros. Ele critica essa ideia de que os literários usam tudo, que os literários que não se importam de fazer uso de uma linguagem informal, de fazer uso de palavrão, de fazer uso de linguagem coloquial. Não, ele acha que isso aí tá tudo bem, tá? Denuncia as mentiras. E aí aqui, ó, há uma literatura antipática e insincera, tá vendo aqui? Quando a gente vem para o insincera, isso vai tendenciar a leitura de vocês para mentiras, tá? Mas aí tem que voltar no texto, ler com cuidado para entender que ele não está falando que os escritores mentem aí nos seus textos, tá? Que constroem um ufanismo de uma cultura nacional, internacional em relação a isso, não, tá? Valoriza uma literatura que resgate os aspectos psicológicos, simbólicos e imaginários? Não, tá? Ele defende sim um resgate, tá? Mas ele defende um resgate da realidade social, tá? Que reforça a memória e as identidades. Então, olha aqui, né? Quando a gente pensa nessas obras do Graciliano Ramos, a gente tem que pensar de onde é que esse cara fala, né? Pensar que ele é um nordestino, que nas obras dele ele faz uso aí dessas características do Nordeste, então ele valoriza muito os aspectos dessa terra, os aspectos desses indivíduos, desses sujeitos que vivem neste lugar, os aspectos linguísticos e culturais deste lugar, tá? Então, o livro dele, essa obra, esse texto dele, também uma crítica aí, né, a isso, né, essa necessidade de reconhecer a importância desse resgate da cultura, da memória, da identidade, tá? E aí as demais, então, estão erradas. Aqui também, a letra D, busca da realidade social, que busca na realidade social sua inspiração e seu estilo. Não, não é isso. Pode... ele defende sim que os autores busquem nessa realidade social o estímulo, né, a inspiração para escrever, mas ele não diz que isso daqui, ó, é um perigo, tá? Ele defende essa ideia, ele defende que isso é uma coisa bacana que deve acontecer. Beleza, gente? Então é isso. A partir dessas correções, então, o que é que vocês notam ali, né? Quais são os distratores que essas questões erradas estão trazendo aí à tona, né? Então, como é que esse formulador dessas questões, a pessoa que formulou essa questão, como é que ela pensou os distratores? Que distratores estão sendo mobilizados para distrair vocês, né? Para chamar a atenção de vocês para outro lugar que não seja a alternativa correta, tá bom? A ideia de distratores é essa. Então, essa é a tarefinha de vocês para entregar na semana que vem, tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo, tchau, tchau.